Olá, pessoal, trazendo aqui mais uma reflexão da palavra do nosso Senhor Jesus. Trazendo aqui a história de Ana. Aqui a palavra de Deus vai dizer: no dia em que Elcana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-lo. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Aqui vem contar a história de uma mulher chamada Ana. Ana era uma mulher estéril. Mas o que aconteceu com Ana? Deus realizou um grande milagre na vida de Ana. Ana, ela sempre era perseguida por Penina, porque Penina gerava filho. Ana não gerava, Ana era estéril. Mas o que Deus fez na vida de Ana? Um grande milagre em sua vida. Certamente, uma das mulheres mais conhecidas da Bíblia é Ana. Ana faz que nós possamos vir ter mais fé no nosso Senhor, que nós possamos vir ter mais força. Ana, ela era perseverante. Ana era determinada. Ana era um exemplo de fé e oração. Mesmo Ana sendo humilhada, porque ela não podia gerar filho, por isso que ela era humilhada. Porque ela não podia gerar filhos, Ana, ela recorreu ao Deus do impossível e recebeu graças a Deus. E recebeu graça em que? Engravidar do profeta Samuel. Ana gerou um filho chamado Samuel. Ana compreendia que tudo dependia da vontade de Deus. Ana era uma mulher muito sábia. Mesmo debaixo da pressão, do julgamento, de várias situações, Ana se colocou perante ao Senhor. Ana colocou seus problemas perante ao Deus vivo. Que isso pode o quê? Que Deus ele pode fazer todas as coisas. E esta mulher, ela nos deixa um grande exemplo. Qual exemplo maior que faz eu entender que Ana deixou para nós? Fé. Deus, ele tem o poder, basta nós ter fé e reconhecer a sua soberania. Nós temos que quê? Confiar no Senhor. Nós temos que crer no Senhor, que Ele é capaz de fazer na nossa vida. Penina, ela perseguia Ana. Ana chorava, Ana orava. Elcana, o seu marido, ele chegou até a perguntar a Ana: Ana, por que chora? Por que está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que gerar filhos? É ali de tanto Ana chorar, de tanto Ana sofrer a humilhação da sua rival Penina, que ela tinha filhos, né? E Ana não tinha. Aí Ana orou a Deus e prometeu a Deus, se Deus desse um filho a ela, ela ia se dedicar ao seu filho, ao se dedicar a serviço de Deus. E se lhe desse um filho para ela ia dedicar o filho dela a Deus. E ali Deus ouviu as suas orações. E Ana ficou grávida e deu à luz a Samuel. E cumprindo a promessa que Deus fez. Deus, ele cumpre promessa na nossa vida. Deus, ele cumpre a promessa que tem nessa vida, depende de nós crer. Não uma luta sem vitória. Toda luta que nós sofremos, que nós passamos, no fim tem uma vitória. O que Ana fez? Ana entregou a Samuel ao serviço de Deus, cumprindo sua promessa. Mesmo ela sofrendo angústia, ela teve fé. Ana, ela sofria as provações de Penina,
mas não perdeu a sua fé em Deus e orou com fervor ao Senhor. Aquela promessa que Ana fez, uma promessa a Deus de dedicar o seu filho a ele. E Deus ouviu suas orações e Deus cumpriu a sua promessa. Ana entregou, né, a vida de Samuel ao serviço do Senhor. Samuel foi ser profeta. Ana é lembrado por sua fé inabalável. A oração favorosa é o cumprimento da sua promessa. E Deus, Ele cumpre promessa na nossa vida também. Depende de nós crer. Se você quer algo vindo do Senhor, que nós possa vir buscar do Senhor com fé. Vem lutas, vem perseguições, mas aquele que está firme na fé, perseverar. Ana ela é um testemunho para nós, testemunho de poder, da fé. A da importância de que da oração e da confiança em Deus, que nos traz confiança em buscar mais o Deus, não importa a circunstância da nossa vida, mas que nós possamos vir ter fé em buscar o nosso Deus, que nós possamos vir confiar em nosso Deus, não importa as lutas que nós está passando, mas o importante é nós confiar no Deus vivo. A importância da história de Ana, que faz nós entender quando nós estamos passando algum problema, passando por algum problema, nós levar diante do Senhor em oração. Não há problema que Deus não resolve. Não há luta que nós estamos passando, que nós se prostrar diante do Senhor, derramar nossas lágrimas perante o Senhor, que essas orações não sejam ouvidas. Depende de nós crer no Senhor. Depende de nós confiar no Senhor. Ele vai ouvir nossas orações. A mais perseguida que foi, mas ela não desistiu de adorar o Senhor, de confiar no Senhor, de ter fé no Senhor. Então, Ana fez uma oração ao Senhor, que se chama o Cântico de Ana. E Ana orou assim. Então Ana orou assim: ó Senhor Deus, encheu o meu coração de alegria por causa do que ele fez. Eu ando de cabeça erguida, estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele. E não há nenhum protetor como o nosso Deus. Não fique contando vantagem e não diga mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus, que conhece e julga tudo e que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Os que antes estavam fartos, agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz 7 filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. Ó Senhor Deus, é que tira a vida e quem dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e o faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. Rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus. Ó Senhor, Ele construiu o mundo sobre eles. Ele protege a vida do que são fiéis mas deixa os mal desaparecerem da escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. Gratidão a Deus e a todos que assistiram até o final esse vídeo. Que nós possamos vir, não dá da gente contar a história toda, porque essa história de Ana é bastante grande, mas é bastante conhecida. Mais um pouco da palavra de Deus que nós fala, que seja de coração, de amor, de corpo e alma. Me admiro muito de Ana por ser uma mulher bem verdadeira, por ter sofrido com Penina, sua rival, mas Ana perseverou na fé. E ali Deus realizou o sonho de Ana e cumpriu com sua promessa.
Deus realiza sonhos, somente crê. Tchau, tchau. Fui, que Deus abençoe.